Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras que nos acompanham. Eu queria brevemente reforçar, o Almir foi esperto hoje. Eu tinha dado 2 minutos, depois ele acabou dando 10, mas ele lembrou daquele 2. Esperto. Não é à toa que está aí, né? Enfim, eu queria falar sobre a pauta que eu já havia abordado, inclusive anteriormente, na discussão do requerimento, vereador Campesato, sobre as áreas carentes da nossa cidade. Conversava em off com o Diego, inclusive, e a gente estava ali fazendo nossos contrapontos, com nossas opiniões divergentes, às vezes convergentes, mas falando sobre o povo que mora nas periferias da nossa cidade, nos bairros, nos mais distantes cantinhos, e nem sempre distantes, porque eu falei do Morro da Garuva, que é aqui encostadinho, praticamente ao lado da Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo é tão esquecido, tão abandonado. Eu acho que, no mínimo, começar pela pavimentação, vereador Braz, seria o mínimo, Primeiro, porque é uma ligação com o município de Gaspar, Essas ligações aí, elas já nem eram para estar no estado que estão ainda de barro, É uma vergonha para o nosso município. E eu podia ir além, começar a falar sobre a realidade de ainda termos pontilhões de madeira ainda na nossa cidade, a gastança que se faz, com essas reformas das pontes de madeira. A gente tem que viver fazendo indicações, solicitações para essas pontilhões de madeira, que, infelizmente, a gente precisa de um projeto, vereador Maurício, para ir substituindo aos poucos e realmente acabar com essas pontes de madeira. Tínhamos expectativa, vereador Alemão, de vir aquelas estruturas do ex-governador Moisés, até agora não chegou uma viga daquela... vereador Jovino, o senhor ouviu falar que ia chegar umas vigas daquela ponte Hercílio Luz aqui para Blumenau, para fazer umas pontes aqui de... outro golpe do ex-governador aí também, até hoje estou esperando. Mas, enfim, a gente tem que tratar dessas questões, porque, primeiro que é caríssimo a madeira ainda mais licitada, Sabemos que na licitação é 10 vezes mais caro aquela madeira da ponte do que se comprasse ali na serraria do Zezinho ali. Então, é um absurdo. Então, nós temos que realmente acabar com essas pontilhões de madeira aí, muitas, inclusive, colocando em risco a vida dos moradores, de famílias, algumas aí que a gente tem trazido aí relatos e encaminhado para o Ricardinho lá, assim, situações realmente complicadas. Concedo a parte, vereador Maurício. Com autorização do orador, vereador Maurício. Vereador Adriano, parabenizar por essa fala nesta tarde aqui na tribuna, com relação às pontes. Eu faço parte da Comissão de Defesa Civil, estivemos lá no Estado com o secretário Davi, vereador Alemão, presidente Almir, Vossa Excelência também, conversei com o coronel Menestrina, líder do governo, encaminhamos várias relações de algumas pontes para substituir, para aproveitar aquelas vigas de concreto que eu creio que deve estar lá ainda. Então, assim, peço aqui, vereador Ito, que é ligado ao governador Jorginho Melo, que realmente atenda a nossa comunidade de Blumenau. Aproveitar aquela estrutura que está lá, provavelmente o mato deve estar cobrindo essa estrutura já. Então, assim, mas eu quero aqui agradecer o secretário Ricardinho, que tem nos atendido com relação às manutenções de pontos. Mas essa estrutura iria acabar com tudo isso. Parabéns por trazer esse tema tão importante. Acrescento o meu pronunciamento, vereador Maurício. E, de fato, a gente tem curiosidade de saber onde é que estão essas estruturas metálicas, a princípio metálicas, que eram da tal ponte, Hercílio Luz e tal, e não chegou nada até aqui. Concedo uma parte. Com autorização do orador, vereador Ito. Vereador Adriano, eu nem vim aqui usar a parte, mas como foi citado ali pelo meu nobre vice-presidente, que questionou onde é que o Jorginho Melo, de repente, possa localizar, essas promessas desses kits, na verdade, esses kits é bem antigo, acho que já vem desde do Raimundo Colombo, e depois o Moisés, provavelmente, Moisés pode localizar, ele pode ter levado isso com ele, porque foi embora, deixou um monte de pepino para a gente resolver. Então, talvez o Moisés é a pessoa correta para indicar onde é que estão esses kits. E a Defesa Civil do Estado ao qual ele comandava na época. Mas parabéns por trazer esse tema. Também acrescentando meu pronunciamento, esse Moisés realmente não é o Moisés da Bíblia, pelo amor de Deus. Esse aí não tem nada a ver com o Moisés da Bíblia. Não tem condições. Eu queria pedir mais 2 minutos, devidos à partes. Presidente. Mais 2 minutos devido aos 2 à partes. Dentro da regulamento... ok, deu as 2 à parte aí, mas já passasse 40 minutos, segundos, então mais 2 minutos.
Eu queria também falar sobre algumas questões que nós tratamos na sessão itinerante do Clube Castilho Velha Central. Já se passou um tempinho, tratamos de algumas questões lá na sessão itinerante e as cobranças já começam a vir. O pessoal, né, tem credibilidade, tem apostado nas sessões itinerantes da Câmara de Vereadores para que também se resolva alguma coisa, se encaminhe alguma coisa. E das questões que foram comentadas lá sobre o AG da Velha, sobre a questão da mobilidade urbana, a via projetada número 20, várias questões que foram apontadas lá, a princípio nenhum retorno até o momento. Me parece que também nenhum retorno com relação às questões apontadas lá na sessão itinerante do Badenfurt e Texto Salto. Então, assim, a gente tem que buscar ver onde é que estão, né, e com quem estão esses encaminhamentos, porque a gente fez indicações em cima disso também, fizemos requerimento, não obtivemos respostas ainda, mas nós estamos aqui realmente cobrando que também realmente seja levado a sério aquilo que se ouviu lá nesses locais. Senão nós vamos para o Garcia agora, vamos ouvir a comunidade lá e também depois não se faz nada, depois nós vamos para outro bairro, vamos ouvir lá e também depois não se faz nada, e aí fica ruim para esta casa. Então, realmente, a gente precisa, pelo menos, né, algumas daquelas prioridades que estão sendo levadas nesses locais, a gente, né, tem um esforço grande aqui da nossa parte, mas também, né, um olhar, uma atenção, um carinho por parte do Executivo da Prefeitura também para buscar encaminhar algumas dessas questões, porque senão fica realmente chovendo no molhado, a gente sabe que fica difícil essa situação. Então, eu podia destacar lá da questão do Castilho Velha Central, o tal do projeto da via projetada número 20, que tanto falei, tanto a gente comentou, a questão do trânsito lá que está um caos, né, e talvez a via projetada número 20, um projeto que está na gaveta, lá na Secretaria de Planejamento, provavelmente, se fosse tirado da gaveta, né, e colocado em prática, realmente poderia resolver e muito o problema daquele trânsito nos horários de pico ao longo da José Reuter. E quando eu falo José Reuter, acaba ocasionando problema na Iona Hoff, na Bernardo Reuter, na Caçadores, na Governador Jorge Lacerda, aquilo realmente cria um problema em toda a região. Então, vamos realmente ver se a gente consegue respostas, porque senão fica difícil.